Olá, queridos. Boa noite. Aqui é o apóstolo Renan Santiago e estamos iniciando a nossa live aqui no YouTube. É uma alegria a gente poder novamente se rever, né? Se assim a gente pode dizer, nessa forma tão distante, mas que nos dá permissão, através da tecnologia, de nós nos mantermos minimamente comunicáveis. Eu creio que todos nós já estamos assim, aos poucos, né, nos adaptando a esse novo sistema. A gente não sabe quando é que isso vai ter o seu termo final, mas enfim, seja como for, esse momento e esse tempo que Deus está nos dando para a gente poder caminhar aqui e manter aceso o fogo sobre o altar, né? Nossa proclamação para o dia de hoje. Então, eu quero convidar você, deixa eu só desligando aqui um pouquinho outros áudios, a estarmos nos ajuntando, você com a sua família, com a sua casa, aí ao redor da mesa, enfim, diante do seu aparelho, diante do seu celular. Eu queria que a gente reservasse esse tempo de qualidade com Deus, a fim de que o Senhor possa ministrar e falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero começar orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele nos instrua, que Ele fale conosco, e que seja esse um período de profunda edificação, de despertamento para a nossa vida. Nós te agradecemos, porque apesar de não poder estarmos juntos como o corpo de Cristo, lado a lado, nós podemos estar unidos no mesmo Espírito, debaixo da mesma instrução que vem do Teu trono, Senhor, e nós recebemos desde já, pelo poder do Teu nome, a voz dos céus ao nosso coração nessa noite. Fala, Senhor, a minha vida, fala, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, que separou esse tempo para estar debruçados, juntos aqui, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, e que os nossos olhos espirituais sejam abertos, nossos ouvidos prontos para receber a instrução que vem dos céus. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, todos os meios tecnológicos funcionando perfeitamente. Paralisa em nome de Jesus toda a intromissão, toda a paralisação. Declaro um fluir tranquilo de tudo quanto o Senhor vai estar ministrando através da comunicação via internet. E nesse ponto, Senhor, nós queremos rogar a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, assim cremos, assim recebemos por fé o poder do nome de Jesus, o poder da Tua palavra, e receba sobre a tua casa, sobre a tua família agora, a bênção de Yahvé, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Recebe em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém aí na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Eu queria começar a ministração dessa noite fazendo uma citação do texto de Lucas no capítulo 15. Alguém já disse que Lucas 15 é o capítulo das coisas perdidas, né? A dracma perdida, a ovelha perdida, e também do filho pródigo. E no capítulo 15, verso 17, 18, diz que aquele rapaz, aquele homem caindo em si, ele disse, né, o filho pródigo, você lembra da história, né, quando ele se afasta da casa do pai, e ele vai, gasta todas as suas finanças, sua herança, e abre mão de estar na casa do pai. E ele, quando vê toda a sua herança perdida, já não tinha mais nada, ele faz uma reflexão. Eu creio que esse momento é o momento que a gente está fazendo uma reflexão, porque a gente não tem outras distrações. Nós estamos focados nesse tempo de quarentena, e eu creio que é um tempo de reflexão, é um tempo de estarmos sozinhos, e esse homem, né, do filho pródigo aqui, ele está sozinho, e ele faz essa autoavaliação da sua vida. Ele diz assim: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Aí o verso 18 que eu quero que seja ressaltado: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Eu me porei a caminho
e voltarei para meu pai. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vou voltar para casa. Eu estou voltando para casa. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para essa noite. Voltando para casa. E aí você, claro, você pode se perguntar, mas afinal, já estamos em casa, já estamos aí há 15 dias, reclusos dentro da nossa casa, mas eu não estou falando de uma casa física, mas eu estou falando de um lugar junto ao Pai, lugar esse que, como aquele filho pródigo, temos deixado para trás. E eu creio que essa noite o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Nós estamos sendo ministrados pelo Espírito nesses dias, a que nós voltemos para as nossas origens, para que nós voltemos para a casa do Pai. Jesus, ele disse que ele voltava para Deus, ele voltava para a casa do seu Pai. E assim também vai ser naquele dia onde todos nós juntos estaremos de volta para a comunhão daquele lugar primeiro que o Senhor estabeleceu na nossa vida, que foi aquele lugar junto a Ele, e aí olhando desde o Éden. E para esse momento, né, esse ato de decidir e voltar para a casa do Pai, esse ato de fazer um retorno aos fundamentos que devem estar norteando o lugar que nós devemos estar como filhos de Deus. Eu sei que muitos de nós estamos com a saudade de poder estar juntos lá no prédio do Ministério Apostólico Terra Fértil, e você que talvez esteja hoje não sendo do Ministério Terra Fértil, mas da Igreja de Cristo, também está sentindo falta, quem sabe, lá da sua casa ministerial. Eu creio que estamos fazendo muitas, e nesse tempo também de reflexão, estamos tomando muitas decisões. Deus, pelo seu Espírito, está construindo em nós muitas decisões. E eu vejo, meus queridos, que esse tempo é um tempo de libertação de jugos. Um tempo de libertação de jugos, jugos da modernidade, que tem nos roubado da casa do Pai. E eu quero aqui enfatizar, frisar, que a casa do Pai, ela não se resume ao prédio, ela não se limita ao prédio. A casa do Pai é o lugar da comunhão, é o lugar da oração, é o lugar da contemplação, é o lugar da adoração. Quando esse filho pródigo, ele sai da sua casa, ele sai desse ambiente da comunhão com seu Pai. E por mais que, como cristãos, estivéssemos, vamos dizer assim, envolvidos, talvez em muitas atividades no ministério, isso não significa necessariamente que estávamos em comunhão com o Pai. E eu queria que você hoje pensasse sobre esses três momentos. A casa do Pai, como sendo esse lugar de oração, de contemplação e também de adoração. Entende isso? Oração, contemplação e adoração. Esse aconchego desse lugar da comunhão é esse primeiro lugar que eu vejo que nós precisamos voltar, nesse sentido de voltarmos para a casa do Pai. Esse lugar da comunhão, o aconchego, esse lugar junto ao coração do Pai, esse lugar onde nós podemos estar juntos pessoalmente com Deus. E com isso, queridos, eu lembro de Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Ou seja, é esse lugar de proximidade, e um dos lugares de profunda proximidade, um dos lugares desse estar na casa do Pai, esse lugar se chama oração. Então, há um jugo que Deus está libertando a sua igreja para que ela volte para o lugar
da casa do Pai, o lugar da oração. O segundo, conforme eu já citei, é redescobrirmos esse lugar da contemplação. Contemplação. Essa palavra em hebraico é haha, ou rohe, que é a palavra, vamos dizer assim, que se deriva para expressar a palavra profeta. É o mesmo que estar diante dele. E no Salmo 8, versículo 3, o salmista diz assim: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Esse lugar da contemplação, esse lugar de parar e olhar. Já parou para pensar que várias vezes o Senhor, ele está sempre apontando para os seus filhos, lá na antiga aliança, ergam os seus olhos. Jesus falou isso, erga os olhos. Então, um olhar para cima, um olhar acima das coisas que estão ao seu redor. Eu creio que nós precisamos, nesse tempo, redescobrir esse lugar da contemplação. E eu diria de uma forma muito prática: vá para o seu quintal, vá para a sua casa ou do seu apartamento e para um pouquinho, desliga as luzes ao seu redor e contemple um pouco os altos, contemple um pouco o céu. Não é um olhar vazio, não é um olhar no nada, mas é um olhar onde nós estamos experimentando o favor de Deus, a graça de Deus que está sendo liberada e sendo ministrada sobre nós. Terceiro lugar, é esse lugar da intimidade da adoração. Intimidade da adoração. Então, os 3 níveis que eu cito aqui, resumo aqui, e fala para a gente a respeito desse voltar à casa do Pai. O lugar da oração, o lugar da contemplação e o lugar da adoração. E veja, nós transferimos esse ambiente de extrema comunhão com Deus, muitas vezes para o prédio, para um lugar a qual nós chamamos igreja. Quando o Senhor, Ele quer, na verdade, viver uma vida de intimidade conosco, e não com o prédio, e não com a aglomeração. Já parou para pensar nisso? Que as aglomerações foram interrompidas? As aglomerações cessaram? As aglomerações pararam? E isso envolve até mesmo a igreja, como nós temos visto. Porque o Senhor quer esse lugar pessoal, e esse lugar pessoal, esse lugar íntimo, envolve a nossa casa. Bom, eu estou falando isso, mas não é essa ministração principal que eu quero trazer, que o Senhor tem colocado em meu espírito para nós nessa noite. Eu creio que todos vocês, todos nós conhecemos aquele momento da história da nação de Israel, ainda não como povo de Israel ou nação de Israel, eles não tinham ainda essa identidade, eles eram os hebreus, eles eram aqueles que, enfim, estavam ainda caminhando em direção à promessa que Deus havia feito desde os seus patriarcas, desde os dias de Abraão. E a condução da vida os levam até o lugar que nós conhecemos como Egito, e todos nós nos lembramos certamente do livro de Êxodo, onde ali acontece uma grande parte da história desse primeiro povo hebreu, desse povo que Deus sempre amou. E eu creio que essa noite, essa ministração, ela também será muito, muito didática para cada um de nós. Por 430 anos. Pare para pensar nisso, queridos. 430 anos, aquele povo, o povo hebreu, ele viveu no Egito. 430 anos é um período muito longo, onde gerações e gerações vão aprendendo práticas, costumes, que vão sendo copiados e vão fazendo parte da vida. Ou seja,
ali eles estão vivendo em um ambiente, em uma cultura, em uma realidade na qual eles não possuíam ainda a identidade como filhos de Deus, como povo de Deus. Mas a história mostra que algo não está indo bem naquele lugar. E o povo agora, aquele povo se vê preso debaixo de um cativeiro opressor. Queridos, eu quero que você preste muita atenção nisso. Há algo que o Espírito de Deus está nos falando nesses dias. E eu diria com toda certeza, o Espírito de Deus não está sussurrando, não está falando no pé do nosso ouvido, não. Ele está gritando. Ele está dizendo para nós, que nós, como povo que ele escolheu, talvez tenhamos que fazer um retorno para casa. Certamente, um retorno para as nossas origens. Um retorno para a nossa verdadeira identidade. Lembrando um pouco, novamente, daquele jovem, né, então, da história do filho pródigo, ele cai em si e deixa o lugar onde ele está. Ele deixa aquilo que, por um tempo, foi tão envolvente, foi tão fantástico, onde parecia que ele estava se realizando como pessoa. Mas ele percebe que lhe falta algo. Não apenas o dinheiro, lhe falta a verdade. Lhe falta a sua identidade como filho. E, conforme nós lemos, ele toma a decisão, cai em si e diz, eu quero voltar para casa. E ele começa a fazer um caminho de retorno para sua casa. Certamente que o Espírito Santo de Deus está nos levando a fazer um caminho nesse tempo de volta para casa. A casa do Pai. A casa desse lugar de relacionamento com o próprio Espírito de Deus. Mas, quando nós voltamos lá para o texto de Êxodo, e aí já estou aqui no capítulo 5 do livro de Êxodo, quando a palavra diz que eles começam a clamar, eles começam a pedir ao Senhor que os livrasse daquele jugo opressor, Deus começa a ouvir a voz do seu povo. Eu não tenho dúvidas de que, independente desse tempo, antes desse tempo que nós estamos vivendo agora, o Senhor já tinha começado a levantar um ambiente, um movimento de oração e de intercessão em toda a terra. Eu creio como nunca antes na história da igreja recente tenha se levantado um movimento tão forte de oração. Não uma oração que busca alguma coisa da parte de Deus, mas a oração do reconhecimento de Deus como Pai e inserindo a cada um de nós como filhos diante dele. E é esse momento que o povo começa a clamar, e Deus, ele ouve o clamor. Você lembra de Jesus, né? Entra no teu quarto e lá em secreto ora teu pai, e teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E a recompensa significa, ele vai vir ao encontro daquilo que tem sido o seu clamor. E nós temos clamado, Senhor, restaura a nossa geração, Senhor. Restaura os valores, os fundamentos. Restaura, Senhor, o caminho. Restaura, Senhor, a originalidade do que é ser igreja, do que é ser corpo de Cristo. Desconecta a nossa vida daquilo que nos afastou, daquilo que nos envolveu, mas que não é algo que o Senhor tem separado. E a gente vê que nesse tempo, queridos, grandes e pequenos, falando a nível de manifestação ministerial, estão regulados, estão nivelados no mesmo ambiente. Os grandes e suntuosos templos, ou então prédios, estão vazios. Assim como os ambientes mais humildes e mais simples, então, da congregação, daquelas igrejas, também está vazio. O que será que está acontecendo? E certamente nesse tempo, é um tempo que Deus está ouvindo o clamor do seu povo.
E a palavra diz que Moisés vai ao encontro daquele povo, debaixo da ordenança de Deus, e algo começa a acontecer. Pensa bem nisso agora comigo. Quando nós começamos a tomar uma decisão de fazermos um retorno para os fundamentos daquilo que nos gerou em Cristo Jesus, nós vamos ter oposição. A vida hoje, queridos, é extremamente corrida. Não é verdade que as pessoas parecem que sempre tinham esse discurso: não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo outro. É muita atividade aqui e acolá. E é exatamente isso que acontece com o povo hebreu. Começam a clamar, e Moisés, como sendo a resposta de Deus para aquele povo, vai até Faraó e diz: deixa sair o meu povo. O que Faraó faz? Olha, vocês estão muito desocupados, apesar deles estarem já vivendo um tempo de pesada opressão. Então não tem como. Quando a gente toma uma decisão de voltar para fundamentos, nós vamos ter resistência e opressão do mundo espiritual das trevas. E eu quero incentivar você, nessa noite, a não perder o foco daquilo que o Espírito de Deus está ministrando a nós nesse tempo. Ele está dizendo: voltem para casa. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para o nosso lugar de intimidade, de adoração. Nós vamos voltar para casa, para o nosso lugar de intimidade, de oração. Nós vamos voltar para casa, para o nosso lugar de contemplação diante do Senhor. Mas as realidades, as forças espirituais querem nos manter ocupados, e é isso que Faraó faz. Quando você lê no capítulo 5, o versículo 6 e 7, está escrito lá: e no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo. Feitores e capatazes são, na linguagem espiritual, trazendo para a linguagem espiritual, são forças espirituais das trevas, que não querem deixar que você tenha tempo para Deus, que não querem deixar que você tenha tempo para orar, que você tenha tempo para estar em comunhão com a sua família. E é trabalho, 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 se multiplica os horários, os plantões, a coisa vai se estendendo. Mas entenda que existe algo que é normal e existe algo que vai saindo da normalidade. E nesse tempo, voltando para o texto de Êxodo, algo começa a sair da normalidade. E veja o que Faraó dá ordem: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha que necessita. Torne-se o pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele. E o povo, diz a palavra, o povo hebreu, ele se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar palha a fim de transformá-la, afinal, em tijolos. Veja, eles não apenas passaram a trabalhar regularmente, ou se é que a gente pode dizer que é um trabalho regular, um trabalho escravo é um trabalho regular, mas veja que a pressão veio ao ponto de que eles tinham que fazer, vamos ver aqui, hora extra. Eles não tinham mais a palha, eles tinham que sair pelo campo e procurar palha para fazer os tijolos, ou seja, o trabalho, o esforço, o tempo cada vez menor para casa, cada vez menor para a família, cada vez menor para Deus, mas sempre no meio de tanta gente que está debaixo de opressão, tem aqueles que estão buscando a face do Senhor e clamando a Deus para que Deus mude a nossa sorte. E eu creio, queridos, que o tempo que a gente está vivendo, não vamos olhar apenas na perspectiva de tempos maus, de tempos ruins. Não é agradável, certamente, todo esse momento que a gente está passando, não apenas de podermos estar juntos, mas todos os ambientes econômicos que se conectam a esse tempo. Mas temos que pensar que esse é um tempo que Deus está respondendo o clamor da oração. Esse é um tempo que Deus está nos levando aos extremos para que nós possamos fazer reflexão de onde nós estamos e
o Senhor deseja que nós estejamos. E aí, você conhece que a dureza do coração de Faraó, Mamon, é a potestade, é o principado que opera nos ambientes que envolvem a economia. E se nós não tomarmos cuidado, a gente pode se ver de uma forma sutil, ou talvez nada sutil, sendo controlados por Mamon. Controlados por Mamon naquilo que nós achamos que precisamos, e para isso nós gastamos mais do que aquilo que nós temos. Controlados por Mamon, porque você já não se torna mais senhor do seu tempo, mas você acaba vivendo debaixo de uma escravidão. Então a gente pode olhar para o texto de Êxodo e dizer assim, bom, isso aí é a história do povo hebreu, mas a nossa história pode estar se identificando com isso. E Deus envia uma voz no meio do seu povo. E essa voz se chama Moisés. E hoje, nos nossos dias, essa voz se chama o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nesse tempo, volta para casa. Volta para as suas origens. Volta para os seus fundamentos. Bom, no texto, a Bíblia diz que começam a acontecer as pragas no Egito. São 10 pragas, você conhece. 10, o número, dentro da numerologia bíblica, ela fala de algo que é completo. Ela fala de completude. E a primeira praga que começa a acontecer é a chamada praga de sangue. Veja só que interessante, perceba algo que está presente nas páginas desta Bíblia, desta palavra que está diante de mim, diante de você, nessa noite. Quando, então, Moisés, ali junto com Arão, ele começa a atuar no sentido de fazer com que as ordenanças de Deus comecem a ser executadas. E diz o texto, então, em Êxodo capítulo 7, versículo 19. Acompanhe comigo, por favor. Disse mais Yahvé a Moisés, dize a Arão, toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito. As águas do Egito, está falando sobre todas as águas que haviam no Egito, sobre os seus rios, e aí começa aqui a detalhar, e águas são essas, sobre os seus canais, afluentes, sobre as suas lagoas, reservatórios, e sobre todos os seus reservatórios, aí, os reservatórios das próprias casas, para que se convertam em sangue. Haja sangue. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Queridos, será que a gente consegue imaginar a dimensão dessa praga? Onde a terra está coberta de vermelho, todo lugar de água potável está transformada em sangue. Essa é a primeira praga. E essa praga vem sobre todo o Egito. Vem sobre toda a realidade daqueles homens e mulheres que habitavam no Egito. E a Bíblia diz que os peixes do Nilo morreram, versículo 21, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue em todo o país do Egito. Deixa eu lembrar uma coisa para você, você lembra, e você sabe também, onde habitavam, qual era a região do Egito, onde estava o povo hebreu? A terra de Gósen. Veja que o texto não faz nenhuma citação de uma exclusão da terra de Gósen como um lugar onde também as pragas começaram a cair. Quando nós estamos fora de casa, quando nós estamos fora do propósito de Deus, e Deus nunca havia separado o Egito para o lugar da habitação do seu povo. Deus não separou para nós o Egito, um lugar de opressão. Deus separou para nós um lugar que se chama a sua casa, a sua presença,
o lugar da nossa e dele comunhão. Mas o texto aqui diz que havia, então, essa praga em toda a terra do Egito, inclusive em Gósen. Você, mas como? Eu sempre aprendi que acontecia tudo em todo lugar, menos em Gósen. Vá acompanhando e você vai chegar às conclusões que eu vou lhe mostrar aqui. Bom, vem a segunda praga, a chamada praga das rãs. Só para você ter um conhecimento. Quando começava o período da cheia no Rio Nilo, e o Rio Nilo era um rio estratégico economicamente para toda a terra do Egito. Quando as águas do Rio Nilo, elas transbordavam, quando chegava o período da cheia do Nilo, esse movimento das águas trazia para as margens do Rio Nilo, uma inundação, ou seja, a terra começava a ser inundada, e todos, vamos dizer assim, aqueles nutrientes que estavam presentes no canal, no leito do grande Rio Nilo, eles começavam a ser lançados também sobre toda a margem direita e esquerda do Nilo. E havia uma característica no Egito que indicava que a terra estava pronta para ser semeada, para ser trabalhada. É que pela manifestação de grandes quantidades de nutrientes que começavam a vir sobre as margens do Rio Nilo, rãs começavam a aparecer. Então, veja só que coisa interessante. As rãs, ao começar a aparecer nas margens, e você imagina uma extensão enorme de águas, ou melhor, de terra, essas margens, elas começavam a aparecer as rãs, e era um sinal de que a terra estava pronta e boa para ser plantada. O povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, ele estava no Egito. É o lugar que eles não querem estar. É o lugar que eles estão clamando a Deus para não mais morarem ali. Mas também foi o lugar, veja só, onde durante séculos e séculos, lembre-se, 430 anos, eles viveram, eles plantaram, eles colheram naquela terra. Aos poucos, as facilidades, afinal de contas, qual é o problema? Quantas vezes as pessoas dizem assim, né? Afinal de contas, qual é o problema? Eu não vou na célula essa semana, não vou no culto na outra semana, essa semana eu não li a palavra, essa semana eu quase não orei, mas qual é o problema? Bom, você está vivendo debaixo da revelação das rãs. Você está usufruindo apenas daquilo que o mundo está lhe oferecendo. Você não está percebendo que o cerco está se fechando sobre a sua vida. Eu falei um pouco antes, no início da nossa ministração dessa noite, que esse tempo é um tempo de libertação. Esse é o tempo de sairmos desse lugar. A terceira praga é a chamada praga dos piolhos. Volte aqui comigo nessa praga, onde no capítulo 8, o versículo 19, está registrado que quando a praga começa a acontecer, versículo 17 diz que Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos, a praga dos piolhos, que atacaram os homens e os rebanhos, e todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. Veja, no versículo de número 18, diz que os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado. Se você fizer uma leitura, retroceder na leitura desde a primeira praga, você vai perceber que nas 3 primeiras pragas, os magos do Egito reproduzem, como querendo dizer para Moisés, olha, se vocês dizem que o Deus de vocês, o Deus Yahvé de vocês é um Deus poderoso, o nosso Deus, os nossos deuses do Egito, eles também são poderosos, porque eles replicaram, eles copiaram, eles fizeram também surgir aqueles sinais de sangue, rãs e piolhos, como os textos vão mostrando. Mas preste atenção no versículo de número 19. E eu queria que você agora dissesse comigo,
Esse é o texto da mudança, esse é o momento da transição. No capítulo 8, versículo 19 de Êxodo diz: contudo, os magos afirmaram a Faraó. Os magos afirmaram a Faraó: preste atenção, isso que está acontecendo é o dedo de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida de pensar e de entender que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, isso tem a ver com o dedo de Deus. É Deus apertando, como já tem sido falado em tantos outros ambientes, Deus apertando o reset. Eu hoje estava numa reunião com o presbitério pela manhã, numa live também com o presbitério nessa manhã, e já estávamos quase no final. E de repente o Espírito de Deus, ou eu não vou dizer até o Espírito, mas o meu Espírito, eu recebi uma frase. É uma frase onde, para os nossos ouvidos, ela pode ser um pouco rude, dura, mas se a gente for bastante sincero e honesto, a gente vai ver que há nela muita realidade de verdade. E a frase foi essa: assim como a igreja ou os prédios estão fechados, assim também os prostíbulos estão fechados. Essa semana que passou, eu vi notícias que as prostitutas estão protestando, porque os seus clientes desapareceram das ruas, os seus clientes desapareceram das suas, entre aspas, casas de massagem, e com isso, os prostíbulos estão vazios, porque ninguém pode sair de casa. Os prostíbulos estão vazios, os prédios também estão vazios. Perdoe-me, irmãos, mas eu não tenho dúvida de pensar que Deus está executando níveis de despertamento dentro de nós. Eu não tenho dúvida de pensar que assim como na prostituição existem as chamadas casas de massagem, muitas vezes a igreja, o corpo de Cristo, ministérios se transformaram em casas de massagem. Massagem de ego, massagem de alma, massagem de resultados, massagem onde não há enfrentamentos, mas só vitórias. Eu creio, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, mas não existe vitória sem enfrentamento, não existe vitória sem posicionamento em Cristo Jesus. Não existe, como se diz no popular, almoço grátis. E eu quero que você pense sobre isso. Há algo que Deus está fazendo. E quando, veja só, não é uma declaração, o versículo 19 do capítulo 8, é uma declaração dos hebreus, é uma declaração do povo do Egito dizendo: o dedo de Deus está presente. Isso não é mais algo que a gente possa continuar a enfrentar. E a partir, examine, por favor, eu posso lhe fornecer vários textos, se você quiser anotar, a partir da quarta praga, as moscas, Deus começa a fazer uma distinção entre os egípcios e o seu povo. Vou ler apenas esse ponto no capítulo 8, no versículo de número, 21. Capítulo 8, versículo 21, onde está escrito assim: se não permitires, Deus falando através de Moisés, a Faraó, se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxame de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as tuas habitações, as casas dos egípcios. Veja só, Deus começa a fazer uma diferença. A casa dos egípcios e a terra em que estiverem estarão ou ficarão repletas de moscas. Mas no versículo 23, ainda o Senhor continua falando, e dizendo assim, versículo 22, perdoe: contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo, nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, e eu estou agindo no meio desta terra.
E eu digo para você, Yahvé é o Senhor, e Ele está agindo na terra. E para aqueles que voltarem para Ele, para aqueles que voltarem para o aconchego desse lugar de oração, desse lugar de contemplação, desse lugar de adoração, aqueles que voltarem para casa, o Senhor diz, eu farei diferença entre o meu povo, e Ele está falando aqui a Faraó, e o teu povo. Deus vai fazer diferença, queridos. Deus vai fazer diferença da casa, da família que busca a face dele, da família que clama ao Senhor, da família que junto adora o Senhor, do homem e da mulher que contempla a face do Senhor, que se desmaia, que se joga diante da presença do Senhor, que se posiciona dizendo diante do Senhor, Senhor, eu não quero que Mamon governe a minha casa, que Mamon administre as minhas finanças, que Mamon destrua, Senhor, aquilo que Cristo começou a construir na minha vida. E quando você, cada um de nós, cada família, se você recebe, diga amém na sua casa, aí com os seus familiares, se você se posicionar, Deus disse, eu vou fazer diferença entre aquele que está comigo, aquele que teme o meu nome e aquele que não teme meu nome, aquele que me busca a face, aquele que clama a mim, aquele que está junto de mim, eu vou fazer diferença. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos esconde debaixo das suas asas. Queridos, a partir da praga, da quarta praga, a palavra diz que Deus começa a fazer uma diferença entre a praga que caía em todo o Egito e a praga que não caía na terra de Gósen. E isso vai dessa quarta praga até a 10ª praga, onde na 10ª praga algo acontece que você conhece, a morte dos primogênitos. E o que acontece nesse momento derradeiro, nesse momento de fechamento daquilo que é o dedo de Deus, que está sobre toda a terra. O povo do Senhor, eles começam a voltar para a sua casa. Eles se libertam do Egito pelo poder e ação de Deus. E é o que eu quero ministrar, já encerrando nessa noite. Dizer para você que esse não é um tempo apenas onde a gente está recluso na nossa casa, mas esse é um tempo do poder libertador de Jesus Cristo sobre toda a estrutura do Egito, sobre toda a estrutura de distração, sobre tudo aquilo que Mamon tem roubado de mim e de você, sobre tudo aquilo que tem nos afastado desse lugar de intimidade, de comunhão do Senhor, sobre tudo aquilo que tem substituído esse lugar insubstituível, que é esse ambiente da comunhão com Deus, permita-me, essa rotina de orar, de adorar, de contemplar, ou seja, como o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados. E eu vou sarar a sua terra. Deus vai sarar o Brasil. Mas para isso, Ele não diz, Brasil, se você se voltar para mim. Ele diz, se o meu povo. Nós somos o povo de Deus. Vamos nos voltar para Deus. Vamos voltar para casa. Quantos recebem nessa noite essa palavra? Diga amém. Receba essa palavra no seu espírito. Deus, Ele quer fazer diferença entre o povo que teme o nome dEle e o povo que não teme o nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. O Espírito do Senhor seja contigo. E antes de terminar, quero fazer aqui algumas lembranças, alguns avisos, né, importantes, né, alguns você já tem ouvido.
essa semana que nós vamos entrar, segunda, quarta e sexta, nós teremos o horário de 10 ao meio-dia para você entregar as suas cestas básicas, cesta de alimento, os mantimentos não perecíveis. Na semana anterior, porque foi uma semana mais crítica, nós fizemos todos os dias, exceto a segunda-feira, mas graças a Deus pela resposta que a igreja, que o Ministério Terra Fértil tem gerado, e inicialmente já temos suprido muitas famílias, mas é claro, os dias vão se passando e as necessidades vão se replicando, e para isso nós vamos estarão lá irmãos, para receber, equipes para receber segunda, quarta e sexta, de 10 horas da manhã até o meio-dia, para você poder trazer os mantimentos, os bens, mantimentos não perecíveis, e também você pode também vir e trazer as suas ofertas, porém de uma forma específica, no domingo, de 10 horas até o meio-dia, é o momento para você vir e dizimar diante do Senhor. A igreja estará aberta, obviamente sem o nosso culto, mas estarão ali os pastores para poder receber os seus dízimos e ofertas. Faça isso, nós estamos reaprendendo a ser igreja e destruindo a autoridade de Mamon sobre a vida do povo de Deus. E também a nossa mega célula no Instagram, viu? Nós estamos hoje aqui no YouTube, mas a nossa mega célula, quinta-feira, 20 horas no Instagram. Anota aí, @matfioficial, e você vai poder se inscrever e fazer parte desse nosso encontro na próxima quinta-feira. Amém, queridos? Valeu a pena separar esse tempo. Vamos orar. Estamos falando de oração, de adoração, de contemplação, e eu incentivo você, faça isso, vamos praticar isso. Vamos fazer o dever de casa. Lembra da escola? Né? Não sei como é que é hoje, mas vamos levar o dever de casa. Olha, vamos separar esse dia aqui para a gente ficar sentado lá, botar a cadeira lá no quintal, na varanda, vamos botar o som lá, cantando um cântico, tocando um cântico, e a gente vai estar adorando ao Senhor junto com a família, com aqueles que desejarem estar junto com você, e orando, e falando, tratando daquilo que de fato vai dar sentido e estrutura a nossa vida nesse tempo de oportunidade que Deus está nos dando. Vamos orar? Segure a mão, se tem alguém aí do seu lado, segure a sua mão, e eu seguro as minhas mãos também, junto com as suas agora, no reino do Espírito, e nós vamos orar aqui agora. Pai querido, pelo poder do teu nome, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos, porque a tua palavra, Senhor, é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. E eu te dou graças, Senhor, porque nessa noite a lâmpada do Senhor está acesa. Ela está acesa, Senhor, para todos quantos querem empreender o caminho de volta para casa. Como nós ouvimos nessa noite, o Senhor tem preparado o caminho para que nós, como filhos de Deus, voltemos para casa, voltemos para os fundamentos, voltemos para os valores daquilo que nos identifica como filhos de Deus, como não sendo deste mundo, mas sim pertencentes ao teu reino. E para isso, Senhor, eu abençoo cada uma dessas famílias. Eu os abençoo, Senhor, com a convicção em seu espírito, de uma mudança, Senhor, de uma transformação que está em processo dentro de cada um de nós. Eu te agradeço, Pai, porque isso vai crescendo cada vez mais. E eu já te louvo, Senhor, pela grande colheita, que o testemunho, Senhor, que a realidade, que a atmosfera espiritual desse lugar da casa de Deus, desse lugar da casa do Pai, desse lugar da casa de oração, da casa da contemplação, da casa da adoração, vai trazer como fruto na vida de familiares que ainda não têm a Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, e abençoo o teu povo com a graça e a bondade do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor levante o seu rosto sobre você agora e recebe agora, pelo poder do nome de Jesus, a shalom sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que o Senhor, teu provedor, Ele é o teu pastor, não nos faltará. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Daqui a pouco esse vídeo vai estar já disponível, né, editado lá no YouTube, e você pode partilhar esse vídeo com o link, né, que você pode obter lá na descrição lá da página, né, só você selecionar e copiar e também, então, colar enviando para um familiar, para um amigo, para um irmão, para alguém que está afastado da casa de Deus, que você percebe que talvez essa pessoa esteja um pouco distante, né, desse lugar mais íntimo, mais aquecido da comunhão com Deus. Amém, queridos? Vamos fazer assim. Deus abençoe a sua vida, fica na paz, Deus é contigo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém.